O evangelho puro, prático, genuíno. E de fato esse texto aqui que nós vamos ler, ele nos dá o mapa para vivermos esse evangelho. E tem tantas pérolas aqui, eu não costumo ficar muito tempo num texto. Quem faz parte do ministério sabe que sempre trago algo novo, mas nesta passagem especificamente, Deus tem feito arder. E eu tenho certeza que a igreja tem aprendido muito com isso. E hoje nós vamos encerrar essa mensagem. E por isso eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Diz assim o texto: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amado Espírito Santo, entregamos ao Senhor, Pai, este momento e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos faça crescer, Pai. Amado Espírito Santo de Deus, que essa mensagem, Pai, seja de acordo com a Tua vontade. Que a palavra ministrada, Deus, neste momento seja uma boa semente e que ela dê resultados em nossas vidas para exaltar o Teu nome, Senhor. Deus, queremos ser igreja nessa terra para glorificar o nome do Senhor Jesus. Uma igreja que permanecerá, Deus, em pé até aquele dia, avivada até aquele dia, esperançosa que aquele dia não demorará, Senhor, porque assim diz a Tua palavra: aquele que vem virá, em breve Ele virá e não tardará. Senhor, nós cremos nessa palavra e nos apegamos na esperança, Senhor, da Tua volta. Até lá, Senhor, mantenha-nos firmes, fortes. Mantenha-nos, Deus, de cabeça erguida, Senhor, porque só podemos se o Senhor estiver conosco. Só podemos se a Tua palavra estiver em nós. Senhor, a Tua alegria é a nossa força, Pai. Por isso eu te peço neste momento: encha-nos, Deus, com a alegria do Teu Espírito Santo. E que essa mensagem, Senhor, seja uma mensagem para a prática, para a vida diária, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para concluirmos essa mensagem, estamos entrando em mais um mês. Estamos sendo presenteados pelo Senhor com mais um mês de um ano que passa voando. Já estamos no mês 9. Estamos vendo que o tempo, a cada dia que passa, a impressão que temos é que ele, com os dias, passa cada vez mais rápido. Quando nós olhamos para pessoas que venceram, pessoas que têm influência, pessoas que avançaram, pessoas que cresceram, pessoas que, quando olhamos para a biografia deles, vemos que eles chegaram em algum lugar, nós vamos perceber na biografia dessas pessoas que elas valorizaram o tempo, que elas valorizam o tempo. Você nunca vai conseguir chegar ou ter relação com alguém que
exerce uma certa influência que não valorize o tempo. Esses dias recebi um convite de ir até a prefeitura da cidade, conversar com o prefeito da cidade, e a reunião foi marcada para as 9h30 da manhã. Cheguei lá às 9h15, 9h30 em ponto eu fui chamado para a sala. Conversamos, tratamos os assuntos que precisávamos tratar. 10 horas em ponto, o prefeito olhou para mim e falou: foi muito bom a nossa conversa. Ele não precisou mandar embora, porque eu já entendi o valor do tempo. Eu já entendi. Quando ele falou isso, eu olhei no relógio, era 10 horas. Meia hora foi o suficiente para a gente falar tudo que era necessário, tudo que era importante, tratar. E assim devemos ser, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus, valorizar o tempo que o Senhor nos dá, porque o tempo é uma fonte limitada. Não recuperaremos o tempo que perdemos. A verdade é que quando deixamos o tempo passar, quando acordamos, temos que trabalhar dobrado para recuperar. E não é essa palavra recuperar, mas para fazer aquilo que nós deveríamos ter feito com o tempo que o Senhor nos deu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é um fato. Há um tempo determinado. Salomão, que escreveu isso, também disse aos jovens, para que eles dessem valor. Jovem, lembrem-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os anos em que você não sinta mais desejo e prazer na sua vida, porque o tempo passa, o tempo corre. Nós estamos vivendo aqui nesse ministério, nessa igreja, e eu creio que não é exclusividade nossa, isso é do reino de Deus, um tempo do agir do Espírito Santo de Deus, um tempo que está se cumprindo a palavra que Joel liberou lá em Joel capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a terra, sobre todos os povos. E quando Deus fizesse isso, os nossos filhos e nossas filhas profetizariam, os nossos velhos teriam sonhos, os nossos jovens teriam visões. O Espírito de Deus seria derramado de uma tal forma sobre toda a terra, que até os servos e servas naquele dia seriam cheios do Espírito Santo de Deus. É algo que nós estamos vivendo, é algo que a igreja está atenta, algo que está derramado, o Espírito de Deus derramado sobre toda a terra, sobre toda a igreja. Ontem era 3 horas da manhã, eu estava estudando a palavra, daqui a pouco apita aqui o meu iPad, quando eu vou ver quem era o Guilherme, e ele dizendo: pastor, o senhor certo dia pregou sobre o Salmo 127, falando sobre os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será envergonhado no tribunal. Essa mensagem eu preguei no Dia dos Pais, e ontem ele veio falar para mim que desde o Dia dos Pais, o momento que estava sendo pregada a mensagem, Deus lhe deu uma visão em cima da mensagem, uma revelação em cima da mensagem. O Guilherme, quantos anos você tem, Guilherme? 15, 16 anos? Os jovens tendo visões, os jovens tendo revelação da palavra de Deus, porque o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre toda a terra. Quando ele falou, meu coração se encheu de alegria. Eu disse para ele: cara, prepara uma mensagem, porque o que está acontecendo com você é o seguinte: Deus te deu a palavra desceu docinha, mas já está amargando. Você precisa botar para fora a revelação que o Senhor te deu, porque o Espírito de Deus está derramando do seu poder, da sua graça, da sua unção sobre toda a terra. Isso é sobre toda a igreja. Os velhos terão sonhos. Fala daqueles que são experientes, daqueles que já viram muita coisa na vida, daqueles que já experimentaram muitas
bênçãos na sua vida, já viram o Senhor fazer grandes coisas, mas que eles continuarão, diz a Bíblia, tendo projetos, pensando no futuro, tendo sonhos. Nós vemos isso aqui. Quando o pai faleceu, que aconteceu tudo que aconteceu, membros do CI que faziam parte, que fazem parte da história, lá do início da história, nós podemos observar que por um bom tempo eles estavam fragilizados, desiludidos, decepcionados. Eu me lembro dos irmãos quando nós começamos, como o Espírito de Deus me levava a orar por eles e a me preocupar com eles, porque eram experientes, colunas importantes para o ministério, mas nós víamos neles desilusão. Só que o Espírito de Deus começou a ser derramado sobre esse lugar, como tem sido derramado por toda a terra. E hoje nós conversamos e olhamos para eles, nós vemos eles cheios de projetos, cheios de sonhos, envolvidos com a obra, porque o Espírito de Deus está neste lugar, e hoje será derramado sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Converso com meu avô, tem 86 anos, está fraco de sonho, meu irmão, está desiludido, conversa lá com o voiá, 86 anos, cheio de projeto. Conversamos com os mais velhos nesse ministério, os mais experientes, a mesma coisa. Isso é o que tem acontecido. Me lembro do irmão Mauri e da irmã Lisete, estavam aqui só na reserva, né? Desanimados. Hoje eles estão metidos em tudo que a igreja faz, está lá eles trabalhando. Sonhos, projetos, resultado do Espírito de Deus que está sendo derramado sobre toda a terra. Esse Espírito será derramado sobre a sua família. Esse poder chegará na sua casa. Esse poder através de você influenciará tudo que você tocar, porque é assim que diz a palavra de Deus. Tome posse, porque é um tempo do Senhor, é um tempo em que Deus está fazendo algo novo. É um tempo em que Deus está preparando a sua última geração nessa terra, que verá o arrebatamento, que verá a volta do Senhor Jesus, uma geração que não se prostrará, mas uma geração que estará de pé naquele dia, viva e avivada por causa do Espírito de Deus em si. Agora precisamos tomar cuidado, porque Jesus falou que na mesma proporção, ou pelo menos caminhando paralelamente, a graça de Deus, ao derramamento do Espírito, ao avivamento, que vai proporcionar uma pregação por todos os lugares, da mesma maneira, uma apostasia também tomaria conta. E é isso que nós também estamos observando. A igreja por um certo tempo permaneceu dentro de si mesma. Passamos um tempo onde a igreja cheia de poder, a igreja cheia de unção, estava presa dentro de 4 paredes. Hoje o Senhor está preparando a igreja para levar ela além das 4 paredes. O Senhor está levantando uma geração que não quer mais ficar sentada no banco, mas uma geração que quer fazer a diferença, pregando o Evangelho por todos os recantos do mundo. Isso é o que nós estamos observando nessa geração que o Senhor está levantando. E qual é o indício que isso está acontecendo? Perseguição. Isso não é novidade. Isso é uma estratégia que Deus já usou lá atrás. Quando o Espírito de Deus desceu no Pentecoste, e o Senhor encheu todos eles com graça, com unção, línguas repartidas como de fogo desceram sobre aqueles homens, e aqueles homens se transformaram nos pregadores do Evangelho. Milagres aconteciam através deles, a ação do Espírito Santo através deles era poderosa. Quando tudo isso aconteceu, antes de acontecer, Jesus olha para eles e diz: vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, mas vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, em Samaria, por toda a Judeia e até os confins da terra. O que aconteceu? Eles receberam poder, eles se tornaram cheios do Espírito Santo, mas eles ficaram em Jerusalém. Eles começaram a se acomodar, eles começaram a ficar acomodados dentro
ali do seu reduto. A Bíblia diz que a igreja crescia a cada dia, grandes sinais eram feitos. O Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, mas o projeto de Deus não era esse. O projeto de Deus é para que a igreja fosse buscar os perdidos. E eles começaram a se acomodar. Hoje eu li uma frase que diz assim: não basta vir à igreja, tem que evangelizar. Só que a igreja se acomoda. Estamos vendo pessoas que precisam de Deus, que precisam ser alcançadas, e nós não falamos nada. Esse erro já é recorrente ao longo dos anos. Começou com os apóstolos. Ficaram lá. Jesus havia dito que eles deveriam ser aqueles que proclamariam o seu reino, testemunhas por todos os lugares. E eles ficaram parados até que em Atos 6, Atos 2, o Espírito Santo desce. Atos 6, Estevão, cheio do Espírito Santo, homem fiel, homem santo, é apedrejado e morto. E depois daquilo, uma grande perseguição começa a acontecer com a igreja, com o povo. O povo, por causa dessa perseguição, é espalhado. E aí eles chegam a Samaria, chegam a Judeia, e hoje a palavra do Senhor chegou até os confins da terra, chegou aqui nesse lugar. Só que Deus nunca quis uma perseguição de início. Ela aconteceu porque o povo se acomodou. Nós vivemos uma geração que está sendo motivada a pregar a palavra porque a perseguição já começou. Cristãos estão sendo crucificados na Síria, estão sendo mortos no Iraque, estão sendo perseguidos por todo o mundo. Não pense a igreja que no Brasil isso também não está acontecendo. No Brasil nós estamos sendo perseguidos de uma outra maneira, pelas leis que estão sendo colocadas no nosso país, como leis que vão diretamente contra os projetos, os princípios da palavra de Deus, contra a família, contra a vida. Ontem na Santa Ceia eu citei aqui um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que se for aprovado, a partir do ano que vem, as casas de recuperação estarão proibidas de pregar o Evangelho. Estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus das casas de tratamento, estão tirando Deus dos hospitais, estão tirando Deus da nação. E tudo isso está acontecendo porque a igreja por muito tempo ficou de braços cruzados, entregou para o diabo aquilo que Deus não entregou. Tem crente que chega ao cúmulo de dizer que a política, por exemplo, é coisa do diabo. Quem disse? Romanos 13 diz que toda autoridade é por Deus constituída, que não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse que quando um povo se volta para o Senhor para beneficiar o povo, auxiliar o povo, abençoar o povo, Ele lhe dá um governo justo. Quando o povo se volta contra Deus, quando o povo se volta para a desobediência, quando o povo se volta para a desobediência da palavra de Deus, um governo ímpio é colocado. Só que aqui no Brasil, meu irmão, a igreja está se levantando para um novo tempo. Aqui no Brasil a igreja está se levantando em oração, em clamor, em atitude, meu irmão e minha irmã, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero profetizar hoje: Itajaí é do Senhor Jesus, Santa Catarina é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Temos uma responsabilidade muito maior do que vir num culto de domingo à noite, receber uma palavra e ir para casa. Temos um mandamento dado por Deus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas. O povo está sedento, meu irmão. O povo está precisando do Senhor. O povo está querendo ao Senhor. O amor deve ser sincero, como nós lemos aqui. O amor deve ser verdadeiro. O amor deve ser transparente. O amor deve ser revelado. O amor não deve ser oculto, mas deve ser manifestado sobre toda a terra. O reino de Deus é manifestado na terra através de nós. Apeguem-se ao que é bom. O texto diz
nos apegarmos ao Senhor, porque Ele é bom, diz a sua palavra. Somente Ele é bom. Jesus Cristo, na sua natureza humana, na sua condição humana, reconheceu que nem mesmo Ele, sem pecado, sem mácula, sem mancha, mas limitado pela sua natureza humana, era bom. Quando o homem chegou para ele e perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: bom? Por que você me chama de bom? Bom é só um Senhor. Apegar-se ao que é bom significa, meu irmão e minha irmã, a igreja se grudar no Senhor. Significa a igreja segurar no Senhor. Significa a igreja usar o Senhor como fortaleza, como refúgio, como auxílio, e manifestar o nome de Deus nessa terra através da sua palavra, que deve ser pregada, meu irmão, até os confins da terra, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua vivência com a palavra de Deus. Por isso que Deus institui muitas vezes a perseguição. A perseguição, ela separa quem é e quem não é do Senhor. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, quando uma perseguição acontece, ele reconhece que essa perseguição, ela está acontecendo para que ele avance. Ele reconhece que existe algo nele que ele não está fazendo como o Senhor assim desejou. E aquilo lhe motiva a levantar, a tomar uma atitude e começar a caminhar. Aquele que só conta história numa perseguição, ele já passa logo para o lado do perseguidor. Ele já nega logo a fé, ele já fica pelo meio do caminho, ele já não quer mais. Essa estratégia, o Senhor nos dá, o Senhor faz conosco para que a gente avance. Se você tem sofrido perseguições, meu irmão, da sua fé, se você tem sofrido afrontas contra a sua fé, contra aquilo que você decidiu viver, se você está vivendo isso na sua casa, no lugar onde você trabalha, eu não sei por onde você está andando, mas se você está vivendo isso, levante-se, começa a caminhar, começa a avançar, porque o Senhor vai fazer você chegar onde Ele quer que você chegue. Essa perseguição não é para te destruir, não é para te envergonhar, não é para te deixar prostrado, mas é para te levar ao local do propósito do Senhor, porque lá no propósito de Deus a tua vida será abundante, lá no propósito de Deus você será verdadeiramente mais do que vencedor. Apegando-se ao que é bom. E aí a Bíblia vem, Paulo vai e escreve: odeiem o que é mal. Para pegar essa parte eu quero que você preste muita atenção, porque Paulo cita uma palavra, um verbo, que é contraditório quando nós olhamos para Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que levou Jesus para a cruz do Calvário foi o amor por nós. Então quando Paulo escreve que nós devemos odiar qualquer coisa que seja, é contraditório. Parece impossível. Quando eu li Paulo escrevendo isso, eu comecei a pesquisar na Bíblia. Comecei a revirar a Bíblia de cabeça para baixo para poder encontrar uma palavra de Jesus sobre isso. Paulo poderia estar sendo influenciado pelo tempo, pela circunstância, por alguém, escreveu lá o que não deveria. A chave hermenêutica da Bíblia se chama Jesus Cristo. Eu nunca encontrei uma contradição na Bíblia. Mas se por um acaso você encontrar algum dia alguma coisa devido às tradições e tantas coisas, traduções e tantas coisas que aconteceram para a Bíblia chegar até aqui, se algum dia por um acaso você encontrar alguma coisa que te deixa curioso, vai ver o que Jesus falou, porque Ele é o centro de todas as coisas. Amo a vida de Paulo, gosto da vida de Paulo, gosto da vida de Pedro, gosto da vida de João, gosto de ler Moisés, gosto de todos eles, mas o meu mestre se chama Jesus Cristo. A referência se chama Jesus Cristo, o centro de todas as coisas se chama Jesus Cristo. Hoje tem gente mudando isso. Hoje tem gente servindo a homens.
adorando a homens. Às vezes falamos da idolatria dentro da instituição, da igreja católica, por exemplo, mas dentro da igreja evangélica a idolatria também está presente, adorando imagens vivas. Quando Jesus Cristo falou, vão por todo mundo e preguem o evangelho, façam discípulos por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, colocando no nome de Jesus, batizando e fazendo discípulos em nome de Jesus. É para Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós estamos aqui. Se somos discípulos é de Cristo. É isso que a igreja precisa entender. Então, quando Paulo começou a escrever, eu fiquei pensando, odeiem o que é mal. Primeira coisa que eu fiz, eu fui no dicionário. E aí eu peguei a palavra ódio. Sentimento de profunda inimizade, viva repugnância, repulsão, aversão instintiva, antipatia. Isso é o que significa a palavra ódio. Comecei a procurar os evangelhos e achei lá em Apocalipse, capítulo 2, a revelação que Jesus Cristo dá a João, quando Jesus começa a pedir para João escrever as cartas no Apocalipse. Ele manda João escrever a carta à igreja de Éfeso. E aquela igreja, ela era contra a prática do mal, ela não suportava aquilo que fugia ao princípio de Deus, ela não suportava aquilo que estava contra o Senhor. Entretanto, o Senhor chegou até ela e mandou escrever uma carta, porque aquela igreja havia perdido o primeiro amor, o seu primeiro envolvimento, aquele amor que desperta a vontade de pregar, de anunciar, de sair de Jerusalém e ir por todos os confins da terra, sair do banco e ir pregar a palavra, sair do culto de domingo e pregar a palavra que ouviu domingo por toda a semana, até que alguém diga, eu quero Jesus Cristo. Aquela igreja havia perdido o primeiro amor, e Jesus escreve a carta dizendo, voltem a praticar as mesmas obras que vocês praticavam lá no início. Arrependam-se, lembrem-se de onde vocês caíram, porque se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês e tirarei de vocês o candelabro do lugar. A revelação, a palavra, o Espírito Santo, ou seja, o tempo que deve ser valorizado para não perdermos inclusive o tempo da visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está visitando a terra, está visitando a igreja, está visitando essa geração. Não podemos perder o tempo da visitação do Espírito Santo, e para não perder o tempo, precisamos voltar ao primeiro amor, praticar as mesmas obras que praticávamos no início. Nós vemos isso muito evidente, meu irmão, na vida do novo convertido. Faz mais ou menos 5 ou 6 semanas atrás que o meu amigo Fernando, que está aqui sentado, não falávamos, não nos víamos há muito tempo, e aí eu fui andar de kart no Beto Carreiro, encontrei ele lá, abracei ele, disse, pô cara, que saudade de você, quanto tempo e tal. Convidei para vir na igreja, veio na igreja. Primeiro culto que veio na igreja, o Espírito Santo tocou, aceitou Jesus, e desde aquele dia não faltou mais um dia. Voluntariamente. Não preciso nem ligar, quando eu vejo ele já está aqui na frente. Agora sabe o que é mais interessante? É ver o primeiro amor brotando, aparecendo na vida daqueles que aceitam a Jesus. Ele estava contando para mim que semana passada estava numa reunião com os amigos, num churrasco que foi com os amigos, daqui a pouco começaram a falar sobre a vida. E aí uma menina começou a reclamar, dizer que está passando por dificuldades, frustrada com tanta coisa, e ele dizendo para mim que começaram a conversar. Quando ele viu, ele já estava falando de Jesus para ela. Quando ele se ligou, já estava falando para ela daquilo que está acontecendo com ele, e ela já estava bebendo daquela água. Isso é o primeiro amor. Isso é o que o Senhor quer da igreja, de você que há muito tempo está dentro da igreja.
De você que há muito tempo foi alcançado por esse amor. De você que quando foi alcançado por esse amor, o teu coração ardia. E você tinha vontade, desejo de falar de Jesus. Você respirava Jesus. Você suava Jesus. Você dormia pensando em Jesus. Acordava pensando em Jesus. Volte a praticar as mesmas obras. Te levanta hoje, meu irmão e minha irmã. Volte ao primeiro amor, porque um tempo do Senhor virá sobre a sua vida. Um renovo virá sobre você. Faça isso, meu irmão, porque a carta que foi escrita a Éfeso serve para nós hoje. Se nós não acordarmos, o Senhor virá. O Senhor, meu irmão, nos alcança com a sua graça, só que Ele não desperdiça a sua graça. A graça do Senhor vem sobre nós, nós somos alcançados por ela, mudamos, só que Ele não desperdiça. O Senhor não nos encheu com o seu óleo, não nos transformou em vasos ornamentados, cheios de unção e de glória, para nos colocarmos em prateleiras e permanecermos naquelas prateleiras inúteis. Não, o Senhor nos enche com óleo, para que esse óleo seja derramado sobre toda a terra. Nas tuas mãos tem óleo do Senhor, na tua vida tem a unção do Senhor. Manifesta a unção do Senhor, abre a tua boca e profetiza, abre a tua boca e evangeliza, e você vai ver vidas sendo salvas, transformadas, restauradas, renovadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo e é manifestado através da igreja. É o tempo da geração, meu irmão, que está sendo alcançada. O Espírito de Deus sendo derramado sobre toda a terra. É para você, é para sua casa, é para sua família, é para sua vida. Você faz parte dessa geração. Você nasceu numa nação que está se levantando para um novo tempo do Senhor. Uma nação que está exportando profetas, uma nação que está exportando missionários, uma nação que está exportando apóstolos, uma nação que está exportando homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que hoje, meu irmão, vão a nações que outrora viveram avivamento e se deixaram esfriar. O Brasil, que por muitos anos recebeu homens evangelistas do exterior, hoje está exportando, porque Deus está levantando a nação do Brasil com o propósito de evangelizar o mundo. Por que você acha que você está nessa nação? Para ficar olhando? Deus vai te levar, meu irmão. Deus vai fazer através da sua vida. Nós temos profetizado quase todos os cultos que esse tempo, nesse ministério, é um tempo onde o Senhor está estabelecendo colunas, homens e mulheres que serão sustentação para o grandioso de Deus que ainda virá. Milhares e milhares e milhares de pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho, através desse lugar, através daquilo que o Senhor tem nos dado. E você é coluna, você é aquele que tem sido fonte para edificação. Você é, meu irmão e minha irmã, o escolhido do Senhor para esse tempo. Só tem que crer, só tem que se apegar àquilo que é bom e odiar aquilo que é mal. Quando Jesus escreve a carta através de Paulo ao povo de Éfeso, Jesus diz a eles: entretanto, lá no verso 6 do capítulo 2, eu tenho algo em favor de vocês. Vocês odeiam a prática dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Palavras de Jesus Cristo. Como nós temos várias traduções, algumas traduções, inclusive as mais populares, está escrito aborreces, que é um sinônimo, só que é mais brando, parece, né? Parece que é mais suave, parece que não é tanto assim, tipo, eu não gosto, mas tá legal, eu só estou aborrecido. Aí eu fui procurar versões mais antigas, textos mais literais. Encontrei a versão King James, que foi traduzida lá no século 17, direto do original, usava como base textual o texto literal, inclusive como base textual os textos maçoréticos. E quando eu encontrei lá na versão King James, no inglês, a palavra que ela usa para esse termo que Jesus Cristo falou, o verbo é hate, que traduzido para o português significa odeio. Então Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Quando ele falou que eu odeio
a prática dos nicolaítas, como vocês também odeiam, eu fui estudar o que eram nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? A seita dos nicolaítas era uma seita de um povo que entregava-se aos prazeres da carne. Um povo que entregava-se à imoralidade sexual. Um povo que tinha uma vida desenfreada, ou seja, sem limite nenhum. Eu faço o que bem dá na telha e não estou nem aí para ninguém. E um povo que tinha a prática de discursos caluniosos. Falava mal de todo mundo. E mais sério do que isso, quando eu estudei quem eram os nicolaítas, eu fui descobrir quem era Nicolau. Porque nicolaítas vem desse termo, de um homem chamado Nicolau. A Bíblia não fala muito sobre esse cara, mas tudo que a Bíblia fala é suficiente para nos deixar surpresos. Lá em Atos, capítulo 6, nós vamos ver que houve um problema na igreja. A mesma do Espírito Santo, do Pentecostes, da ação e do mover, houve um problema. A ação social da igreja começou a passar dificuldade, as viúvas começaram a ficar esquecidas na distribuição dos alimentos, porque os apóstolos deviam se dedicar ao ensino da palavra e à oração. E eles reconheceram que eles não podiam menosprezar, desprezar o ensino, porque quem é chamado para pregar a palavra deve se dedicar à palavra, deve se dedicar à oração. E eles reconheceram que eles não podiam desprezar essa parte tão importante da ação da igreja, mas que eles também deviam cuidar da ação social, porque uma igreja sem obras ela é morta. Uma fé sem obras é morta. E aí eles resolveram escolher 7 homens, a Bíblia diz. Atos capítulo 6. 7 homens, cheios do Espírito, a Bíblia diz, com bom testemunho e com sabedoria. E esses 7 homens seriam os responsáveis pela distribuição de alimento, pela ação social, pelo trabalho tão importante da igreja. Quem é que estava entre os 7 homens? Nicolau. Nicolau, que era um homem de Antioquia, gentil convertido ao judaísmo de Antioquia, diz a Bíblia. Com Nicolau estava Estevão, que é aquele que foi apedrejado que nós falamos. E outros 7, a Bíblia cita o nome de todos eles. Aí eu fiquei pensando, Jesus amado, Nicolau foi escolhido porque era cheio do Espírito Santo. Nicolau foi escolhido porque tinha um bom testemunho. Nicolau foi escolhido porque era um homem sábio. O que leva uma pessoa com tantas atribuições como essa a formar uma seita cuja sua prática provoca a repulsa do Senhor Jesus? O que leva qualquer um, meu irmão, qualquer um, o mais santo que estiver aqui dentro, a cair, a carne. Jesus foi muito claro quando disse: vigiai e orai, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não existe, meu irmão, homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo, quase anjo, não existe que brinque com a carne e permaneça de pé. Foi o que aconteceu com Nicolau. É o que tem acontecido com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Devemos vigiar o tempo todo, sabe por quê? Porque o trabalho no reino de Deus é aflito muitas vezes. O trabalho no reino de Deus muitas vezes ele não é reconhecido pelos homens. O trabalho no reino, muitas vezes você faz o bem e toma de volta, sabe o que? Perseguição. Jesus curou, ou melhor, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E a Bíblia diz que depois daquele maravilhoso testemunho, aquele milagre extraordinário, Jesus teve como recompensa uma tentativa, uma emboscada dos fariseus para tentar lhe matar.
Assim é o reino de Deus. Nós não trabalhamos para homens, nós não fazemos para agradar a homens, nós não caminhamos, não pregamos a palavra, não anunciamos o reino, não somos fiéis, não vivemos o evangelho genuíno na nossa vida para agradar homens. Se nós quisermos agradar homens, nós sempre seremos frustrados, meu irmão e minha irmã. Olha para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Se fortaleça nele, olha para ele, vigie e ore o tempo inteiro, diz a palavra do Senhor, para que você permaneça de pé e não viva, meu irmão, aquilo que aqueles homens viveram. Eu imagino a igreja daquela época, com necessidade, com perseguição, com dificuldade. Estevão, que era fiel, foi apedrejado. Nicolau, quem sabe, olhou e pensou: não, eu vou começar a fazer do meu jeito, vou começar a dar uma ajudinha aqui, vou começar a favorecer, vou começar a agradar homens, vou começar a desvirtuar um pouquinho da palavra. E quando ele viu, meu irmão, ele estava praticando obras que aos olhos do Senhor eram repugnantes. Agora preste atenção nisso. Jesus, quando ele disse que odiava, ele falou bem claro: eu odeio a prática, não o praticante. Repúdio para mim causa o pecado, não o pecador. E é isso que a igreja precisa entender, porque é bem parecido conosco, né? Alguém começa a fazer mal para a gente, alguém começa a tratar a gente de um jeito que a gente não gosta. Ao invés de nós odiarmos a prática, porque isso é odiar o mal, nós passamos a odiar o praticante. E quase sempre praticamos as mesmas coisas. E vamos caindo, meu irmão, no conceito de Deus, perdendo o tempo de Deus, a visitação do Senhor. Jesus deixou bem claro quando ele foi no templo, na entrada do templo, em Mateus capítulo 21, ele entra e a Bíblia diz que ele é tomado, meu irmão, por um sentimento de repúdio com aqueles homens que estavam transformando o templo do Senhor em casa, covil de ladrões. E ele diz: vocês estão trabalhando, vocês estão formando, fazendo da minha casa um covil de ladrões, mas a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que ele vai e vira as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos. Agora preste atenção, ele não virou os cambistas, ele não virou os vendedores de pombos, ele virou as práticas. Ele acusou, ele atacou as práticas. É o que nós precisamos fazer, meu irmão, porque o Senhor sempre nos deixou bem claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Sabe por que muitas vezes nós não estamos vencendo o mal que vem contra a nossa vida, seja através de pessoas, seja através de circunstâncias, seja através, meu irmão, de quem quer que seja? Porque nós focamos a nossa oração, o nosso alvo, a nossa arma nas pessoas. E Jesus está dizendo: foca na prática. Provérbios 8:13, a Bíblia diz: temer ao Senhor é odiar o mal. E aí o Senhor diz: odeio o orgulho, odeio a arrogância, odeio o mau comportamento e odeio o falar perverso. Veja que Jesus fala: odeio o orgulho, mas não odeio o orgulhoso. Odeio a arrogância, mas não odeio o arrogante. Eu odeio o mau comportamento, mas eu não odeio o malvado. Eu odeio a perversidade, mas eu não odeio o perverso. Eu amo. A mesma misericórdia que um dia alcançou você, a mim, essa mesma misericórdia pode alcançar o pior, meu irmão e minha irmã, marginal dessa terra. Só que essa misericórdia, ela vai ser alcançada nele, ele vai encontrar essa misericórdia a partir do momento que nós entendermos, meu irmão, que a prática deve ser combatida, mas o praticante deve ser amado. O pecado deve ser combatido primeiramente na nossa própria vida. O orgulho que nos toma conta, a arrogância que entra nos nossos corações, o mau comportamento que nós temos muitas vezes,
o falar perverso, tudo isso, meu irmão, era a prática dos nicolaítas. E Jesus chega e diz: a favor de você, igreja de Éfeso, eu tenho algo. Você odeia as práticas dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Talvez você esteja sofrendo perseguição de alguém na sua família, na sua casa, no seu trabalho. E quando você ora, você faz algo que eu também já fiz. Eu acho que todo crente já fez, né? Senhor, desce com fogo, juízo do céu e queima esse miserável, Senhor. Vai orar por muito tempo. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos chegar ao final desse texto. Porque Paulo vai começar a dar aqui uma série de princípios, mandamentos, para vivermos o evangelho prático. Paulo vai dizer: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Abençoar aqueles que nos perseguem só é possível se nós odiarmos a perseguição, mas amarmos o perseguidor. Só é possível se nós entendermos isso. Paulo vai continuar o discurso e vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não retribuir a ninguém mal por mal só é possível, meu irmão, se nós odiarmos a prática do mal, mas amarmos como o Senhor nos amou o malvado. Paulo continua dando uma relação enorme. E outra coisa que ele fala: façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazer todo o possível para viver em paz com todos, só, meu irmão, se nós entendermos aquilo que Jesus Cristo falou. Se alguém bater na tua face direita, oferece a outra face. A carne está gritando aí dentro, né, meu irmão? É difícil para a carne, mas é possível pelo Espírito. E a palavra do Senhor diz que o nosso espírito batalha o tempo todo contra a nossa carne. E o nosso espírito deseja aquilo que é contrário à carne, e a carne deseja aquilo que é contrário ao espírito. E o Espírito de Deus em nós nos torna capazes de vivermos tudo o que está escrito nessa palavra. Se nós vigiarmos, se nós orarmos e se nós começarmos a manifestar o reino de Deus, mais do que homens que ouvem uma palavra, homens que começam a manifestar e tornar vida essa palavra, porque a letra simplesmente ela mata, mas o Espírito Santo de Deus vivifica cada palavra dessa que foi dita hoje aqui. O Espírito de Deus que está em nós. Paulo termina dizendo, pode subir aqui o ministério de louvor. Paulo termina dizendo no versículo 19, amados, olha aqui que coisa tremenda. Nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei. Nunca, Paulo diz, procurem vingar-se. É muito difícil, principalmente quando somos alvos de injustiças e de repente temos na mão as ferramentas para fazermos o mesmo que nos fizeram. Dizemos que somos uma igreja cheia do Espírito Santo, que está manifestando o reino de Deus nessa terra, mas também dizemos muitas vezes, olha, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. E aí eu faço essa pergunta para nós: somos cheios do Espírito Santo e ainda temos calo? Quero te apresentar um podólogo, meu irmão. Jesus Cristo.
o Messias, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tira todo o calo do nosso coração, aquele que limpa toda a ferida, aquele que muda a nossa história, aquele que nos faz viver a palavra genuína, aquele que nos faz, ainda que perseguidos, meu irmão e minha irmã, amar aqueles que nos perseguem. Talvez você está ouvindo eu dizer tudo isso e deve estar pensando, o discurso. Só que o que eu estou falando para você não é simplesmente um discurso, eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas eu vivi um tempo na minha vida de injustiça, de perseguição, de calúnia. Pessoas se levantaram contra a minha vida, contra a minha moral, porque assim que o diabo faz, a palavra do Senhor diz, que quando o Senhor te alcança, Ele te dá um novo nome. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, Deus começa a escrever uma nova história. Só que o diabo, quando vem para te destruir, para roubar e para matar aquilo que Deus começou a fazer, ele tenta sujar o teu nome. É no nome que ele vai. Isso fizeram comigo. O tempo passou, os dias andaram, o mundo é uma roda gigante, dá voltas. De repente, meu irmão, tudo que falaram caiu por terra, e todos os que falaram caíram na minha mão. Quando isso aconteceu, primeiro sentimento que eu tive, agora vão ver o quanto dói uma saudade. Agora vão ver como é ruim fazer o mal para os outros. Foi o primeiro sentimento que tomou conta do meu coração, mas eu sou grato a Deus pela sua misericórdia, ou sua paciência comigo naquele dia, quando eu tinha toda a oportunidade de fazer o que eu queria fazer. O Espírito Santo suavemente no meu coração disse: ora, leia a Bíblia. E aí eu caí, meu irmão, exatamente nesse texto. Irmãos, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, deixem com Deus a vingança, porque é o Senhor quem retribui, se Ele quiser retribuir, se Ele quiser fazer. Nós, alvos da misericórdia de Deus, o que temos que fazer é abençoar, é bendizer. Se eu não tivesse feito aquilo, meu irmão, talvez hoje eu teria tudo o que a minha natureza desejava, mas eu não estaria aqui hoje pregando essa palavra. Com certeza não estaria aqui, porque se tivesse tomado essa atitude, a minha vida teria tomado outro rumo. Eu estou há 33 anos nessa terra, mas o melhor ano e meio da minha vida eu tenho vivido neste lugar, porque eu entendi essa palavra de não se vingar, de não pagar o mal com o mal. E Paulo termina dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O bem sempre vai vencer o mal, meu irmão. O bem do Senhor sempre vai vencer o mal. Aquele que é bom está aqui neste lugar nessa noite. Aquele que é maravilhoso está aqui nessa noite. Aquele que é conselheiro está aqui nessa noite. Aquele que nos limpa de todo pecado, de toda amargura, de toda maldade. Aquele que tira do nosso coração o desejo de sermos justiceiros. Aquele que verdadeiramente tem a sua justiça, meu irmão, está aqui neste lugar nessa noite. E Ele está aqui para colocar isto que Ele é dentro de você. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé.